A história da Igreja Católica não começa em um prédio, nem em um decreto imperial, mas no mistério da encarnação. Com o nascimento de Jesus, Deus entra na história humana. Com sua pregação, ele forma discípulos. Com sua morte e ressurreição, ele inaugura a nova aliança. E com o envio do Espírito Santo nasce a Igreja viva. Pentecostes, o nascimento da Igreja, 120 discípulos reunidos e o Espírito Santo desce. Maria está presente, Pedro faz o primeiro sermão e 3.000 pessoas se convertem. Nasce a Igreja do Espírito Santo com doutrina, sacramentos, comunhão fraterna, autoridade apostólica. Os apóstolos se espalham pelo mundo. Pedro seguiu para Roma, Paulo foi Grécia, Turquia, Roma, Tomé foi para a Índia, João foi para Éfeso e Marcos para o Egito. As características da primeira igreja eram: o batismo e Eucaristia eram o centro, era uma comunidade forte ajudando os pobres, e a doutrina era transmitida oralmente e os líderes escolhidos pelos apóstolos, bispos. Os principais documentos eram os Evangelhos, as cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos e os escritos dos padres apostólicos. Durante 250 anos, a fé cristã é proibida no Império Romano. Motivos das perseguições: recusa em adorar o imperador. Crescimento rápido da fé cristianismo, visto como ameaça política. Diferenças culturais com o paganismo. Mártires que marcaram época. São Pedro, crucificado de cabeça para baixo. São Paulo, decapitado. Santa Inês, Santa Cecília, São Policarpo, São Lourenço. O sangue dos mártires torna-se semente de novos cristãos. Edicto de Milão, 313. O cristianismo deixa de ser proibido. Igrejas começam a ser construídas. Bispos podem ensinar publicamente. O domingo se torna dia de descanso. Concílio de Nicéia, 325. Condena o arianismo. Proclama Cristo como Deus verdadeiro. Nasce o credo. Niceno. Base da fé cristã. Teodósio, 380. O cristianismo torna-se religião oficial do império. A igreja passa de perseguida a estruturada. A igreja produz gigantes da fé e da razão. Santo Agostinho, autor de Confissões e a Cidade de Deus. Santo Atanásio, defensor da divindade de Cristo. São Basílio, pai do monaquismo oriental. São Jerônimo, tradutor da Bíblia para o latim. Vulgata. Santo Ambrósio, teólogo e mentor de Agostinho. Após a queda do Império Romano, a Igreja preserva livros e conhecimento. Mosteiros tornam-se centros de cultura. Monges copiam manuscritos. Missionários evangelizam povos bárbaros. Grandes feitos. Conversão de reis e povos inteiros. Surgimento das catedrais góticas. Fundação das primeiras universidades. Paris, Bolonha, Oxford. Ordens religiosas: beneditinos, franciscanos, dominicanos, carmelitas. Cada ordem responde a necessidades espirituais e sociais da época. O cisma de 1054. Divisão entre Oriente e Ocidente. Surge a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. As Cruzadas. Tentativa de proteger cristãos e lugares santos. Impacto cultural e histórico imenso. Crises internas. Abusos de clérigos. Corrupção moral. Divisão papal. Cisma do Ocidente. Papas renascentistas com vida luxuosa. A Reforma Protestante. Pio 517. Lutero questiona doutrinas e práticas. Calvino, Zwinglio e outros seguem caminhos próprios. Divisão do cristianismo ocidental. A Contra-Reforma Católica. Concílio de Trento, 1545-1563. Reformas morais profundas. Fortalecimento dos sacramentos. Catecismo renovado. Surgimento dos jesuítas. Santo Inácio de Loyola. Missionários levam o Evangelho ao mundo. Américas. África, Japão, China, Índia. Destaques: São Francisco Xavier, Padre Anchieta, São Toríbio de Mogrovejo, Matteo Ricci. A Igreja funda escolas, hospitais, cidades, universidades. Obras de caridade.
Revolução Francesa. Igrejas destruídas, missas proibidas, religiosos perseguidos, ideias iluministas, racionalismo extremo, tentativa de excluir a fé da vida pública, século XIX. Papado perde poder político, mas ganha força espiritual. Encíclicas sociais, como a Rerum Novarum, defendem trabalhadores e pobres. Papas marcantes. São Pio X. Reforma litúrgica. Pio XII. Ação em favor de perseguidos na Segunda Guerra. João 20:13. Convoca o Vaticano II. Paulo VI. Diálogo com o mundo moderno. João Paulo II. Influencia a queda do comunismo. Bento XVI. Teologia profunda e clareza doutrinal. Francisco. Foco na misericórdia e nos pobres. Concílio Vaticano II. 1962-1965. Atualiza a linguagem da Igreja. Valoriza os leigos. Reforma litúrgica. Diálogo com outras religiões. Fortalecimento da missão e evangelização. A Igreja no século XXI. Características atuais. A maior comunidade cristã do mundo. Presente em todos os países. Fortíssima presença social, caritativa e educacional. Defesa da vida, da família e da dignidade humana. Igreja missionária, sinodal, acolhedora. Secularismo. Ideologias antirreligiosas. Perseguições em diversos países. Falta de vocações em alguns lugares. Necessidade de evangelizar jovens e famílias. Novos caminhos. Evangelização digital. Sínodo da sinodalidade. Renovação carismática. Novas comunidades católicas. Uma história que continua. A Igreja Católica Apostólica Romana é humana e divina, feita de pecadores, mas conduzida pelo Espírito milenar, mas sempre jovem e imperfeita, mas santificada por Cristo, e sua missão continua: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Acompanhar, iluminar, ensinar, acolher e renovar. Ser sinal de esperança em meio às trevas, voz profética diante das injustiças e colo espiritual para os que sofrem. Cada geração recebe o chamado para levar adiante aquilo que começou nos apóstolos e percorre séculos, a fé que transforma vidas. Porque o mandato não terminou. Ele ecoa até hoje, com a mesma força, o mesmo fogo, a mesma urgência. Enquanto houver um coração buscando sentido, uma alma precisando de luz ou um homem desejando paz, a Igreja continuará sua jornada, não por suas forças humanas, mas pela graça, aquele que a sustenta.